Capítulo 16 do comentário de Apocalipse. As 7 taças do juízo. E ouvi uma voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo saiu e derramou sua taça na terra. E apareceram feridas dolorosas e malignas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e apareceu sangue como de um homem morto, e morreu todo ser vivente no mar. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e se converteram em sangue. E ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo em julgares essas coisas, aquele que é e que era, ó Santíssimo, porque tem derramado sangue dos santos e profetas. Sangue lhes deste a beber, eles o merecem. E ouvi uma voz vinda do altar dizendo: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo. Justos são teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado poder para queimar as pessoas com fogo. E as pessoas foram queimadas com grande ardência e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram nem lhe deram glória. E o quinto anjo derramou sua taça no trono da besta, e seu reino ficou em trevas, e as pessoas mordiam suas línguas por causa da dor, e blasfemaram o Deus do céu por causa de suas dores e de suas queimaduras, e não se arrependeram de suas obras. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, de modo que se preparou uma estrada para os reis do Oriente. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos demoníacos que operam milagres e vão aos reis do mundo inteiro a reuni-los para a guerra do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e sua vergonha não seja exposta. E os conduziram ao lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou sua taça pelo ar, e saiu do templo e do trono forte voz dizendo: Feito está. Houve relâmpagos, estrondos e ressoar de trovões, e houve um grande terremoto, tal como nunca havia acontecido desde que há seres humanos na terra. Tão grande era o terremoto. E a grande cidade se partiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus, e lhe deu o cálice do vinho inebriante de sua ira. E fugiu toda a ilha, e os montes não foram achados. E caíram do céu sobre as pessoas enormes pedras de granizo que pesavam cerca de 35 quilos cada uma, e blasfemaram a Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era muito grande. As 7 taças. 16 do 1 ao 21. Por todo o Apocalipse, João baseia seu escrito em alusões e referências ao Antigo Testamento. Nesse capítulo, ele claramente está pensando nas pragas do Egito. Ele não está seguindo metodicamente sua sequência, mas é óbvia a similaridade no que tange a algumas pragas. O que é significativo não é a sequência, mas a correspondência das pragas. A primeira taça que provoca dores nas pessoas. Versículo 2.
é paralela à praga que causou feridas, Êxodos 9:10. A terceira taça que converteu em sangue a água dos rios e fontes, versículo 4, é idêntica à praga que transformou toda a água do Egito em sangue, Êxodos 7:19. A quinta taça que ocasionou trevas, versículo 10, tem seu paralelo na praga que imergiu o Egito em trevas, Êxodos 10:22. A sexta taça que secou o Eufrates e fez surgir 3 espíritos malignos assemelhando-se a rãs, versículo 13. É um símbolo da praga que levou as rãs a cobrirem a terra, Êxodo 8:6. E a sétima taça que derramou o granizo sobre a terra, versículo 21, é análoga à praga que produziu granizo no Egito, Êxodos 9:23 e 24. Há mais, uma comparação das 7 trombetas com as 7 taças revela paralelos que de forma abreviada aparecem como segue. 7 trombetas. 1 é terra, 8.7. 7 taças, terra também, 16.2. 7 trombetas, mar. 7 taças tem o mar também. 7 trombetas, rios. 7 taças tem rios, tá no capítulo 16. 7 trombetas tem o sol, luas, estrelas. No 7 taças tem o sol, no caso no capítulo 16. 7 trombetas tem o poço do abismo, 9.1. 7 taças tem o trono da besta, 16.10. 7 trombetas tem o rio Eufrates, no capítulo 9, versículo 13. 7 taças tem o rio Eufrates também, no capítulo 16.12. 7 trombetas tem o relâmpago granizo, no 11.15. E nas 7 taças tem o relâmpago e granizo no 16.17. A diferença básica entre a série de trombetas e a série de taças é geralmente a de crescente intensidade. Isso se faz óbvio ao compararmos as cenas de trombeta e taça individualmente. Na cena da primeira trombeta, a terra é afetada, porém não as pessoas, mas na cena da primeira taça, as pessoas é que sofrem de úlceras infecciosas. A segunda trombeta envolve apenas 1/3 do mar e suas criaturas, enquanto o derramamento da segunda taça causa morte em todo o elemento vivo no mar. A terceira trombeta é um aviso, enquanto a terceira taça é o juízo de Deus. A quarta trombeta introduz trevas parciais, porém o resultado do derramamento da quarta taça consiste em que as pessoas são fustigadas pelo sol. A quinta trombeta libera as hordas de anjos maus que torturam as pessoas que não possuem o selo de Deus em suas frontes, e a quinta taça ocasiona trevas no reino de Satanás e sofrimento nas pessoas que amaldiçoam a Deus. A sexta trombeta traz a morte de quase 1/3 da raça humana na guerra, enquanto na cena da sexta taça, essa guerra engaja os reis do mundo inteiro. A sétima trombeta e a sétima taça são quase idênticas, exceto que na cena da taça as palavras "feito está" soam do trono para indicar finalidade. É preciso fazer uns poucos comentários adicionais. Primeiro, uma vez que os pecadores endurecem seus corações, rejeitam os avisos de Deus, recusam-se a arrepender-se, inclusive amaldiçoam Deus do céu, 9.21 e 16.9. Enfrentam condenação e destruição. A verdade é que os juízos divinos são justos. Segundo, as 7 taças formam o último ciclo, o qual não necessita de interlúdio, como foi o caso nos ciclos anteriores de selos e trombetas, respectivamente, 7 do 1 ao 17. Terceiro, depois do derramamento da sexta e sétima taças,
João mostra com detalhes como os seguidores do anticristo enfrentam a severidade de seu castigo, capítulos 17 e 18. Quarto, um grau de sobreposição parece indicar certa medida de simultaneidade no derramamento das taças. Por exemplo, as feridas causadas pela primeira praga estão ainda ativas no momento da quinta praga. Versículo 11. Isso sugere que no fim dos tempos a urgência será o método divino de concretizar seus juízos. E por último, embora o paralelo de trombetas e taças seja notável, não esperaríamos João apresentar mera repetição sem progresso. O Apocalipse do princípio ao fim revela paralelismo progressivo. Versículo 1. E ouvi uma forte voz que vinha do templo, dizendo aos seus 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo saiu e derramou sua taça na terra, e apareceram feridas dolorosas e malignas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Letra A. E ouvi uma forte voz que vinha do templo, dizendo aos 7 anjos. O grego enfatiza a intensidade da voz que João ouve. Ele percebeu a intensidade do som procedente do templo. Isaías 66:6, o qual em seus ouvidos soava de forma majestosa, uma vez que era a voz do próprio Deus. De uma forma tipicamente judaica, João evita usar o nome de Deus, tanto aqui como no versículo 17. Ele menciona a forte voz procedente do templo e notifica que Deus fala. Isso se harmoniza com o último versículo do capítulo precedente, onde ele faz referência ao templo e à glória de Deus. 15.8. A voz que vinha do Santo dos Santos é a voz de Deus, o qual enche o interior do santuário com sua glória e agora envia seus 7 anjos. Letra B. Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A ordem é direta ao ponto. Os anjos devem sair com as taças cheias da ira de Deus. Devem derramar o conteúdo dessas taças sobre a terra com o fim de punir os adversários de Deus e de seu povo. E o primeiro anjo saiu e derramou sua taça sobre a terra, e apareceram nas pessoas feridas dolorosas e malignas. O anjo age em obediência à ordem divina e derrama sua taça. O resultado é que os seres humanos sobre a terra ficaram doentes, com feridas imundas e purulentas, com seus corpos devastados e afligidos, com dores excruciantes. A terra que produz alimento para a humanidade e da qual o ser humano depende para a saúde e bem-estar é afetada pela taça que se derramou sobre ela. O grego reza literalmente que o anjo derramou sua taça na terra. A implicação disso se torna evidente quando as pessoas consomem um produto da terra. As úlceras surgem no interior e no exterior de seus corpos. Sua saúde é afetada pelo alimento que ingerem e são feridas com doenças. Êxodos 9, 10, 11, Deuteronômio 28, 35. Letra D. Que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. Somente as forças anticristãs que seguem a besta são golpeadas com feridas, não os seguidores de Cristo. Para estes, as aflições que suportam nunca se devem à ira de Deus, mas são sempre pela razão de seu amor. Romanos 8, 28. Os seguidores do anticristo não se limitam a qualquer área ou nação em particular, mas em sua oposição à causa de Cristo residem no mundo inteiro. Em lugar de arrepender-se e converter-se a Deus, continuam adorando a imagem da besta e por isso sofrem as consequências. Versículo 3. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e apareceu sangue como de um homem morto, e morreu todo ser vivente no mar. Também o segundo anjo obedientemente segue a ordem divina e literalmente derrama em o mar o conteúdo da taça, isso é, a ira de Deus. Alguns comentaristas sugerem a possibilidade de que, a partir de perspectiva de João,
O comentário sugere a possibilidade de que, a partir da perspectiva de João, o mar é Mediterrâneo. Mas como a terra não se limita aos países circunvizinhos ao Mediterrâneo, tampouco é o mar. Deus julga o mundo inteiro e, tendo o anjo derramado a taça da ira no mar, o suprimento alimentício provindo do mar é subtraído da raça humana. Enquanto a segunda trombeta matou um terço das criaturas marítimas, 8.8, a segunda taça traz morte a todos os seres vivos no mar com a segunda trombeta. Deus ainda estendeu sua graça e sua criação. A sua criação, não privando-a de seus recursos alimentícios. Mas o efeito da segunda taça é o juízo divino, pois esta praga converte o mar em sangue, o que João compara ao sangue de um homem morto. É impossível imaginarmos tal coisa. Kendall H. Easley escreve: João está contemplando um fenômeno sobrenatural e não um evento científico ou explicável. Isso causa fome e morte a tudo que depende da abundância marítima, pois os oceanos do mundo exibem um quadro de poluição. Versículo 4. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e se converteram em sangue. Aqui há um paralelo com a terceira trombeta, e ao mesmo tempo uma referência à maldição que transformou todas as correntes, canais, lagoas e reservatórios do Egito em sangue. Êxodo 7:19. As pessoas que experimentaram a praga se assemelham aos egípcios, cujos rios Deus converteu em sangue, ao ponto de não mais poderem beber de suas águas. Salmo 78:44. Esta praga difere da anterior, porque os seres humanos e o mundo animal dependem diariamente de água potável para beber. Quando esse suprimento é poluído e se torna impróprio para beber, consequentemente morrerão. Neste ponto, João poderia ter dado seguimento à sequência com a quarta praga, porém insere um breve interlúdio que revela um hino comparável ao cântico de Moisés e do Cordeiro, 15.3. Aqui um anjo vocaliza um hino, ali os santos entoam um cântico. Versículo 5. E ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo em julgares estas coisas. Aquele que é e que era o Santíssimo, o anjo que atingiu águas dos rios e das fontes, transformando-as em sangue, é agora denominado literalmente o anjo das águas. Ele louva a Deus por seus justos juízos. Certos comentaristas separam esses dois anjos, afirmando que em outros lugares do Apocalipse há anjos que controlam os ventos, 7.1, e outro anjo que tem poder sobre o fogo, 14.18. A Escritura, porém, em parte alguma fala de um anjo que tem autoridade sobre as águas. Derramando sua taça, o anjo declara a justiça de Deus, dizendo: Tu és justo em julgares estas coisas. Leon Morris habilmente observa: o anjo das águas vê nestes procedimentos um excelente exemplo de efetuar o castigo adequado ao delito. Tudo indica que as palavras têm sua origem no grande cântico de Moisés e do Saltério. Deus fiel, reto e justo é Ele, Deuteronômio 32:4, Salmo 119, 137. As palavras que é e que era, Apocalipse 11:17, são familiares em todos os lugares. A frase que há de vir completa a fórmula. Sua omissão deste versículo comprova o fato de que Deus já veio em Cristo e que João faz uma retrospectiva, por assim dizer, rumo ao cumprimento da consumação. A santidade de Deus não tolera nenhuma injustiça e seus juízos são sempre retos e justos. Os santos que confessam seus pecados recebem sua graça, mas os pecadores que se recusam a arrepender-se recebem o que justamente merecem,
O cântico enfatiza a santidade, colocando em o Santíssimo no final da sentença seguinte, a designação que é e que era. Alguns tradutores inserem o vocativo, o Santíssimo, logo depois de tu és justo, para justapor os conceitos justo e santo. Salmo 144, 17. Não obstante, a sequência põe o vocativo como a terceira parte da frase descritiva, que é e que era. Isto agora chegou o tempo que para Deus exercer seu atributo de santidade, vingar os santos que sofreram por causa de sua palavra e infligir castigo sobre seus adversários. Derramar o conteúdo da terceira taça nos rios e nas fontes de águas equivale a derramar o juízo de Deus sobre seus inimigos que perseguiram seu povo. 6. Porque tem derramado o sangue dos santos e profetas, sangue lhes deste a beber, eles o merecem. Note que a palavra sangue é mencionada 2 vezes. O sangue derramado dos que foram perseguidos pelos seguidores do anticristo e o sangue dos rios e fontes que Deus fez os perseguidores beberem como seu castigo. Beber sangue cujo ato por si só é repugnante não precisa ser tomado literalmente. Pode referir-se figuradamente à discórdia e difamação interpessoais entre os próprios opressores. Número 23 e 24, Isaías 49 e 26. Significa que os canais de comunicação foram obstruídos, com conflitos e massacres resultando em morte. Os santos são todos eles pertencentes ao povo de Deus, como é evidente em outros passos de Apocalipse, e os profetas são um grupo especial dentro da igreja. Todas estas pessoas têm sofrido nas mãos dos inimigos de Deus. A última frase é breve e pode ser traduzida como são dignos, KJV. Neste sentido positivo, a frase descreve os santos como em 3:4, onde Jesus enaltece os santos de Sardes, que são dignos, e 5:12, onde lemos que o Cordeiro é digno. Se este é o significado, os santos são aqueles que serão vingados e declarados dignos, mas o contrário se adequa melhor ao contexto, porque o antecedente imediato se refere às forças anticristãs que derramaram o sangue dos santos. Como seu castigo, seu sangue, figuradamente falando, deve ser agora derramado. Em suma, os perseguidores recebem a justa sentença que merecem. Versículo 7. E ouviu uma voz procedente do altar dizendo: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Como resposta apropriada ao hino entoado pelo anjo encarregado das águas, uma voz procedente do altar então canta um tributo a Deus. A expressão altar personifica, por funcionar como porta-voz, enfatiza o lugar onde a voz se origina. Este é o altar onde clamam as almas dos mártires. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, julgarás os que habitam sobre a terra e não vingarás nosso sangue? 6:10. Agora que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem resposta à sua súplica, enunciam uma palavra de louvor e afirmação. O altar é o do incenso, do qual sobem a Deus as orações dos santos. Essas orações são um misto de cheiro aromático de incenso. E desse altar Deus lança fogo sobre a terra para castigar os ímpios e aplicar juízo sobre seus adversários. Agora essas vozes se dirigem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vê também 4:8. E o louvam por seus juízos, os quais são verdadeiros e justos. Essas vozes ecoam como uma resposta em forma de antífona ao hino do anjo. A palavra grega crisis, juízo, realmente significa o processo de chegar-se a um veredicto, que então se converte na sentença do juiz. As palavras verdadeiros e justos são teus juízos são textualmente reiteradas em 19:2. E a combinação Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justo é uma cópia de
15:3. Ninguém pode acusar Deus de ser precipitado em seu juízo, pois o Todo-Poderoso demonstra extraordinária paciência, advertindo reiteradamente o povo enquanto desdenhosamente se recusa a arrepender-se. Ninguém pode acusá-lo de injustiça, pois ele aplica seu juízo de acordo com a reta justiça. Grego antigo e teode. A quarta taça, versículo 8. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e lhe foi dado poder para queimar as pessoas com fogo. Versículo 9. As pessoas foram queimadas com grande ardência e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, e não se arrependeram e nem lhe deram glória. A quarta trombeta e a quarta praga têm um pouco em comum, exceto em sua referência ao sol. A quarta trombeta soou e 1/3 do sol foi atingido de tal modo que as trevas o envolveram. 8:12. Na quarta praga, porém, o sol não é absolutamente eclipsado, senão que resplende com todo o seu vigor ao ponto de queimar as pessoas, impossibilitando-as de se protegerem. Aliás, essa praga é inteiramente nova no ciclo das 7 taças. O sol, como fonte de luz e fonte de calor, que faz com que a criação tenha vida, recebe agora poder de destruir com uma temperatura abrasadora. A luz do sol normalmente fornece calor e conforto a todos os seres vivos, especialmente a raça humana. Agora o sol veio a ser um poder destrutivo. Em vez de ser uma bênção, o sol veio a ser uma maldição. O termo passivo do verbo dar implica que Deus é um agente que faz essa anormalidade acontecer. O povo de Deus é protegido de tal experiência. Em uns poucos passos da Escritura, Deus diz a seu povo que nem fome, nem sede, nem o calor, nem do deserto, nem o sol lhes sobrevirão. Para os seus seguidores, ele é o sol e escudo. Salmos 84:11. Observando o resultado da aflição, João notifica que os incrédulos blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre essas pragas. Comparar Isaías 52:5. Essas pessoas são os seguidores do anticristo, sendo ele mesmo blasfemo e caluniador de seu nome, do céu e dos que habitam no céu. Apocalipse 13:6. Sabem sobejamente que Deus tem o poder de infligir essas pragas, mas em vez de arrepender-se de seus maus caminhos, blasfemam dele. Isso prova que estão plenamente no poder do maligno e são incapazes de escapar. À guisa de contraste, Jesus livra seu povo da escravidão do pecado. Ele chama seu povo ao arrependimento, como vemos claramente nas cartas às igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. E ainda, quando tem que suportar dificuldades por causa do Evangelho, seus pecados são perdoados em decorrência de seu arrependimento. Inicialmente, João descreveu os incrédulos, recusando-se a dar ouvidos à trombeta destinada a conduzi-los ao arrependimento. Mas quando se recusam a dar ouvidos, devem assumir a plena responsabilidade de seus atos e enfrentar a implacável ira de Deus, como Faraó, que endureceu paulatinamente seu coração, recusando-se a dar glória a Deus. O escritor do Apocalipse conclui: não se arrependeram nem lhe deram glória. O tema repetitivo deste capítulo é a recusa de arrepender-se. Demonstra pelos pecados cujos corações são endurecidos, em decorrência dos castigos que Deus envia. 9:11-21. Não é 9,11,21. Além do mais, o fracasso em dar glória a Deus resulta do fato de Deus os abandonar. Daí, Paulo, em Romanos 1:24-28, nota 3 vezes sucessivas
que Deus faz com que os pecadores se endureçam em seus próprios pecados, como ato do juízo divino. Em suma, tais pessoas estão perdidas para sempre. Versículo 10. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou em trevas, e as trevas mordiam suas línguas por causa da dor. Não, e as pessoas mordiam suas línguas por causa da dor. Versículo 10. Não, já é o versículo 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa de suas dores e de suas queimaduras, e não se arrependeram de suas obras. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta. As primeiras 4 pragas foram derramadas sobre a criação divina: a terra, o mar, os rios e o sol. A quinta praga, porém, afeta o trono da besta, isto é, a sede do império espiritual de Satanás. Além disso, as últimas 3 pragas nesta série de 7 são enviadas diretamente aos seguidores de Satanás. Estes seguidores blasfemam contra Deus do céu, versículo 11. São enganados pelo falso profeta, versículo 13, e são golpeados pelas forças da natureza e contemplam seu mundo em colapso. O trono de Satanás é mencionado com referência a Pérgamo como representante de Roma. Ali o culto ao imperador tinha seu centro, e ali fora sediado o primeiro centro administrativo romano da província da Ásia. Consequentemente, alguns comentaristas situam o trono da besta em Roma, porém isso é restrito demais. Enquanto as primeiras 4 taças afetaram a natureza, a quinta atua sobre a esfera espiritual. O trono da besta é um trono espiritual descrito como o poço do abismo. Além disso, o governo do anticristo não se limita a uma determinada era ou a um lugar específico. Por onde quer que Deus governe sobre a face da terra, Satanás estabelece seu trono e reivindica a autoridade. Lucas 4:6. Por último, todos os cristãos do reino da besta são golpeados com medo, desespero e dor. Letra B. E seu reino ficou em trevas, e as pessoas mordiam suas línguas por causa da dor. A praga que levou os egípcios a viverem em trevas por 3 dias consistiu numa mudança física da natureza. Êxodo 10:22. Mas o derramamento da quinta taça provoca escuridão espiritual para todos os seguidores de Satanás. E como os israelitas tinham luz onde viviam, Êxodo 10:23, assim o povo de Deus continua a viver em sua luz. Essa escuridão espiritual começou no passado, continua no presente e é mundialmente abrangente. Como consequência, os cidadãos desse reino de trevas continuam mordendo suas línguas em decorrência das agonias que experimentam. Não têm descanso, vivem constrangidos e chegam à exaustão. A palavra grega ponos, que é traduzida por dor, significa trabalho árduo do corpo e mente, que resulta em sofrimento e dor. As pessoas mordem, literalmente consomem suas línguas para manter o controle de suas funções mentais e físicas. Letra C. E blasfemam o Deus do céu por causa de suas dores e suas feridas. Seus corpos também sofrem com as úlceras que foram causadas pelo anjo que derramou a primeira taça. Versículo 2. Assim seus corpos são cobertos com feridas purulentas, das quais suportam dor excruciante. A despeito da agonia que suportam, recusam-se a converter-se ao Deus que controla as pragas. Recusam-se a buscar seu auxílio, em vez disso, amaldiçoam Deus do céu. O termo Deus do céu se refere à suprema majestade no céu e na terra. Ao amaldiçoar essa majestade, o filho dos habitantes da terra demonstra determinado desafio e radical rejeição do governo exaltado de Deus. Letra D. E não se arrependeram de suas obras. Essas obras são expressas no final da sexta trombeta: culto aos ídolos, homicídio, artes mágicas, imoralidade sexual e latrocínio. 9:20 ao 21.
O povo continua seu pecado, estilo de vida e se recusa a arrepender-se. Sem dúvida, para esses pecadores já passou o tempo de arrepender-se. Este segmento menciona áreas e lugares geográficas, inclusive o rio Eufrates e o Armagedon. Na seção seguinte, versos 17 a 21, aparece Babilônia Grande. Esses nomes devem ser interpretados literal ou figuradamente. Alguém se inclina a dizer que, do ponto de vista de João, estes são lugares e nomes específicos e devem ser tomados literalmente. Isso se torna evidente quando notamos que os profetas veterotestamentários, direta e indiretamente, predizem a seca do Eufrates e das águas de Babilônia, Isaías 11:15 e Jeremias 50:38. Vê também Zacarias 10:11, 4 Esdras, 2 Esdras 13:47. Essa profecia cumpriu-se nos dias de Ciro, rei da Pérsia, que em 539 a.C. cruzou o Eufrates com seu exército e derrotou Babilônia. O nome Armagedon é o equivalente hebraico do monte de Megido, mas não existe nenhum monte próximo do lugar chamado Megido que olha para a planície de Esdraelon. Desconsiderando os problemas em torno do nome em questão, alguns estudiosos optam pela interpretação literal. Eles veem o nome Babilônia como claramente associado ao de Eufrates e descartam qualquer ponto de vista que não seja literal. Não obstante, as explicações figuradas são viáveis e até mesmo preferíveis. Primeiro, este capítulo tem umas poucas passagens que devem ser interpretadas figuradamente. Por exemplo, beber o sangue é melhor entendido em termos do ato interpessoal de derramar sangue entre as forças cristãs, e alguém conservando suas roupas é uma declinação figurada de vestir-se alguém com a palavra de Deus. Verso 15. Sobre esta base, os nomes da presente passagem podem ser percebidos metaforicamente. Segundo Eufrates, verso 9:14, essa era considerado como sendo uma fronteira divisória do Oriente e Ocidente. Essa barreira foi agora removida, de modo que as forças destrutivas podem avançar sem impedimento de um lugar a outro e provar a queda de Babilônia Grande. Terceiro, no Apocalipse, o nome de Babilônia a Grande não é um lugar localizado, mas um símbolo de poder mundial anticristão que dura até o final do tempo cósmico. Conferência aos comentários em 14:8. Quarto capítulo 17 fornece uma explicação de Babilônia, fazendo alusão à grande prostituta que se assenta sobre muitas águas. Esta é uma forma de referir-se a o Eufrates e as suas águas. Versículo 16, capítulo 16:12. João interpreta essas águas como sendo povos, multidões e línguas. 17:15. Aliás, essas palavras são um comentário às expressões Eufrates e Babilônia. 16:12,19. Quinto, no contexto, a secagem do Eufrates funciona como um símbolo permitido que as forças anticristãs vão à guerra para enganar, se possível, até mesmo os cristãos. Note que 3 espíritos maus saem para juntar-se aos reis do mundo inteiro em batalha. Versículo 4. Enquanto os crentes são advertidos a permanecerem despertos para que não sejam apanhados desprevenidamente. Versículo 15. Daí não ter tanto uma questão da secagem do Eufrates, quanto do envio de 3 espíritos maus com o intuito de enganar o mundo inteiro.
todos os restringentes e obstáculos foram removidos para que as forças ímpias realizem suas obras destrutivas. O código moral da lei de Deus cessou de influenciar a sociedade em geral, e o mistério da iniquidade está em operação em plena força. Vê 2 Tessalonicenses 2:7. Versículo 12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, de modo que se preparou uma estrada para os reis do Oriente. Este versículo é um eco do relato dos israelitas cruzando o Mar Vermelho e o Jordão. Êxodos 14, 21, Jeremias 3, 17. O exército egípcio tentou atravessar o mar, porém afogou-se, enquanto os israelitas o cruzaram em segurança. Salmo 106, 9, Isaías 11, 16 e 51, 10. Agora João revela que os reis do Oriente usaram o leito seco de Eufrates como estrada para continuar sua jornada sem qualquer impedimento por meio de uma barragem natural. Ele, porém, não indica que os reis orientais realmente invadem o Ocidente. Seriam estes reis os partas, a quem os romanos nos dias de João não tinham sido ainda subjugados? Embora muito se tenha escrito sobre o poderio dos partas e do lendário regresso de Nero, é provável que o que esteja em pauta não seja uma conquista parta. João mesmo fornece uma pista com sua referência aos reis do mundo inteiro sendo congregados pelos espíritos maus para a batalha. Versos 3:14. Isso significa que tanto os reis do Oriente quanto os reis do mundo são as forças armadas contra o cristianismo, e vão as duas forças buscam alcançar o mesmo propósito. Em vão, as duas forças buscam alcançar o mesmo propósito, isto é, a ruína da igreja. João frequentemente menciona dois temas ligeiramente diferentes que cumprem o mesmo objetivo, por exemplo, o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro em 15.3. Incidentemente, a Estrada dos Reis do Oriente é uma frase que se tem submetido a mais especulação do que qualquer outra frase neste capítulo. Mas se não houver nenhuma luz adicional oriunda do texto ou do contexto, faremos bem em manter silêncio. Aqui no caso, aqui em Apocalipse capítulo 16, para no final do versículo 12, e a continuação será para ler a partir do versículo 13, né? Então já está no final mesmo, que é o versículo 13.